nosso boa tarde ou boa noite a todos, né? Porque nosso horário já seria noite, mas estamos nos encaminhando para o verão, então temos todo um sol lindo ainda lá fora. Mais uma vez, então, nós fomos convidados a falar sobre um dos capítulos do Evangelho de Cristo Jesus. E falar sobre o Evangelho de Cristo exige sempre que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente ore muito, busque refletir, repensar, porque conhecimento a gente até já tem alguma coisa. Afinal de contas, aqui na Simão Pedro, só aqui, devo estar mais ou menos querendo fechar assim uns 35 anos, por aí. Né? Não é à toa que o meu cabelo está branquinho já. Então, a gente conhece. Mas cada vez que a gente tem essa oportunidade de falar, e a gente sabe, pessoas diferentes vêm aqui. Então, nós não podemos ficar repetindo as mesmas coisas. Vamos falar do capítulo do Evangelho, capítulo 25, Pedi e obtereis. Nós vamos tentar dar um outro enfoque a tudo que a gente construiu, a tudo que a gente estudou aqui. E até essa semana foi bem interessante, porque eu já estava estudando há bastante tempo, né? E eu gosto muito de escrever. Eu vou escuto uma coisa, leio outra, aí eu já escrevo, faço um montão de rascunho. Depois eu seleciono aquilo ali e faço o rascunho oficial. Só que nessa semana, em plena quinta-feira, eu tive um problema visual muito sério. E aí, em função disso, eu não podia nem ler, nem escrever. Eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Aí, como o nosso capítulo, ele vai falar muito de progresso, acerca da lei do progresso, e graças à misericórdia divina, o nosso planeta evoluiu bastante nesse sentido, né? A tecnologia, o progresso científico, enfim, estão a mil. E graças a isso, nós temos hoje, na minha opinião, o abençoado YouTube. E ali a gente encontra todo tipo de assunto, mas no meu caso, eu só pesquiso coisas relacionadas à doutrina espírita, a conhecimento, todo conhecimento cristão, né? Informações, enfim, sobre a passagem do Cristo pelo nosso planeta. E aí eu fiquei escutando várias mensagens de vários autores, palestras antigas, atuais, e fiz um mix disso tudo, que é o que eu pretendo passar para vocês hoje, com muito carinho. Até para vocês não, para todos nós, né? Porque a gente sempre diz assim, nós que estamos aqui falando, nós não somos melhores do que ninguém que está nos ouvindo. Talvez até seja exatamente o contrário. A gente tenha muito maiores dificuldades. E em razão disso, graças à misericórdia divina, Deus nos permite então conhecer os ensinos, estudar, pesquisar, meditar, pedir, para que neste momento em que nós estamos dispostos a realizar este estudo, nós também possamos repensar o nosso posicionamento frente à vida. Porque dificuldades todos os temos, todos. Não há ninguém no planeta Terra, reencarnado aqui, planeta de provas e expiações, que possa dizer assim, eu não tenho problemas. E até eu gosto muito de frisar que uma vez conversando com um grupo de amigos, né, uma pessoa disse assim, mas eu não tenho problemas na minha família. Todo mundo ficou olhando, que bom e tal, né, que legal, que bom, parabéns. E eu pensei assim lá comigo, né, eu disse, essa guria está mentindo, eu não acredito nisso. Pequenos ou grandes, todos temos. É um planeta de provas e expiações. A felicidade completa, absoluta, ainda não é daqui. Nós somos espíritos a caminho de um longo processo de burilamento, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Por que eu digo moral e espiritual? Porque conhecimento
A gente pode ter muito. Não precisa nem ter estudo. Se a gente sabe ler um pouquinho, se tem a opção de ouvir uma palestra, um comentário de alguém, a gente vai adquirindo conhecimento, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, juntando tudo, conhecimento a gente tem. Isso é fácil. Existem pessoas, inclusive, que a gente conversa assim, eu conheço tudo de doutrina espírita. Eu já li, reli o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas, sei tudo. Pode saber, realmente, pode saber tudo, pode ter todo esse conhecimento. Mas em termos de aplicação desse conhecimento, em termos de desenvolvimento da sua moralidade, como andará essa pessoa? Porque conhecimento é uma coisa, instrução é uma coisa, sentimento é outra, bem diferente. E se as duas não caminham juntas, algo está errado. E aí hoje até lá em casa, ouvindo uma palestra, eu lembrei de uma frase que na minha família se fala, meu Deus, há muito tempo. Porque a minha avó, dizem, né, ela desencarnou quando eu era muito criança, ela era uma pessoa sem estudo, mas ela tinha uma vivência, um amor pelas pessoas, uma vontade de ajudar a todos, né? Era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostava de ficar perto dela, para ouvir as histórias que ela tinha para contar. E ela tinha muitos ditos assim que se imortalizaram praticamente na nossa família e grupo de amigos. E um deles, que eu gosto muito de frisar, ela dizia assim: burro carregado de livros pensa que é doutor. O que quer dizer isso? Alguém pode ter o máximo possível de conhecimento, tudo. Pode estudar, se pós-graduar, fazer doutorado, bacharelado, tudo. Ótimo, perfeito, muito valioso. Com certeza para alguma coisa muito especial vai servir. Mas e aquele conhecimento, será que está associado ao coração? Falando do conhecimento espiritual, das coisas de Deus, de tudo aquilo que a gente já ouviu, e aí as pessoas dizem assim, às vezes, comentam, né? Nada contra, todo mundo é livre para falar o que quiser, para pensar o que quiser. Mas tem muita gente que diz assim, ai, de novo estudo do Evangelho, ai, de novo estudo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, mais uma vez. E aí a gente pensa assim, mais uma vez. Mais uma, mais duas, mais 10, mais 20, mais 100, mais 1000. A gente precisa disso. Precisa repetir, 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 repetir. Como aquele outro dito popular que diz assim, água morna em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque nós conhecemos, nós sabemos o que é o certo. Mas será que todos nós, aqui eu falo em termos de humanidade em geral, de todos os espíritos reencarnados no planeta Terra e todos os desencarnados que têm vinculações com o nosso planeta e conosco. A gente conhece, a gente sabe, mas a gente vive, a gente pratica, a gente coloca este conhecimento em ação na nossa vida de relação social todos os dias? Falando por mim, nem sempre eu consigo. Eu tento, mas não consigo, porque é difícil. Nós convivemos com grupos de pessoas. Nós convivemos em família, nós convivemos no trabalho, na escola, na comunidade, na vizinhança, no país, no estado. Nós convivemos com dezenas de pessoas que são, graças à misericórdia divina, diferentes de nós. Não pensam como nós. Até em termos religiosos, não professam a mesma religião da gente. Tem os seus pontos de vista, os seus gostos, as suas maneiras de se expressarem,
na vida de relação social. E é aí que eu digo, graças a Deus, que é assim. Porque é neste contato com o diferente que a gente vai aprendendo. Porque se fosse tudo igual, penso eu que nem teria graça. Mas com a dificuldade do outro, com o gosto do outro que difere completamente do meu, eu terei que acabar respeitando, tentando entender, tentando aceitar. E aí eu lembrei agora, enquanto falava para vocês, uma vez no encontro na Federação Espírita aqui do Estado, nós tínhamos lá uma pessoa muito capacitada. Ela era, parece que ela era advogada, mas não é por isso, é porque ela tinha realmente muito amor no coração, muito boa vontade em tudo que ela fazia. Era muito gostoso a gente conversar com ela. E uma vez ela disse que ela trabalhava, né, muito com separações de casais, infelizmente, mas ela era um dos trabalhos dela. E ela teve um momento que chamou muita atenção dela, porque foi um casal assim que eles passaram anos namorando, anos noivando, até que casaram. Já tinham lá quase seus 40 anos. E vocês não imaginam por que eles queriam se separar depois de tanto tempo. Depois de terem chegado a concretizar o casamento. A mulher não suportava os hábitos, que para ela eram erradíssimos, do marido. De manhã, ele ia no banheiro, né, fazer sua higiene. Na hora de escovar o dente, ele nunca fechava o tubo da pasta. E às vezes a tampinha caía no chão, ela tinha que ficar procurando. A toalha molhada, depois do banho, ia para o sofá da sala, ia para a cama, ia para aonde ele conseguisse, ele deixava a toalha. Então eram picuinhas, eram coisinhas que ela não suportava. Ele adorava comer frituras. E ela não tinha uma empregada diária, ela tinha uma diarista de 15 em 15 dias. E ele brigava porque ele gostava de bife frito, batata frita, ovo frito. E aquilo sujava todo o fogão. E aí ele dizia assim para ela, não, deixa que eu faço, porque ela detestava cozinhar. E aí, quando ele terminava, tinha gordura até no teto e ela ficava horrorizada, pensando que a diarista deixou dali a 15 dias. Por isso ela queria separação, pediu o divórcio. E por mais que a doutora Paulina conversasse, insistisse, não, eu não aguento mais. Ele é muito relaxado, descuidado. Eu não aguento mais. E se separaram. E aí a gente fica pensando assim, e o amor? E todo aquele tempo de convivência antes do casamento simplesmente acabou? Como é que é isso? E aí eu lembro também de uma palestra do Breno, nosso amigo Breno, amigo querido de muito tempo. Quando ele colocou aqui para nós uma coisa que até então eu não tinha pensado. O nosso planeta hoje, estima-se, tem 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas. Nem sei que número é esse, não sei nem escrever isso. É difícil para mim pensar esse número. Mas cada um de nós, no meio desse tumulto todo de gente, a gente escolhe uma criatura para casar. Uma. E aí, nesse processo, a gente vai se dar conta que ela, no namoro ali, tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é divino, né? Noivado também. Depois que casa, infelizmente, na maioria dos casos, muda. E aí as coisas já não são mais tão suaves, tão lindas, tão amorosas assim. Mas quando a gente ama, a gente faz aquele esforço diário de aprender a conviver com o outro, se acertar com o outro, porque a gente quer construir uma família, a gente quer ter uma vida em comum. E o que isso exige de nós? Amor, com certeza. Uma boa vontade imensa
paciência, respeito, entendimento, tudo aquilo que está colocado absolutamente, maravilhosamente explicadíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos entrar lá no capítulo 25, pedi e obtereis, porque a gente pede, e a gente pede muito. Eu, por exemplo, peço muito. Às vezes acho que até peço demais. A gente pede, e a gente busca, e a gente acha. Só que nem sempre aquilo que a gente acha é exatamente o que nós gostaríamos, né? Mas lá no capítulo diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, e aqui neste sendo maus, não é que a gente seja tão mal assim, não. Aqui Jesus falava sempre que naquela época que ele veio aqui, nós, espíritos eternos, habitantes hoje do planeta Terra, com certeza absoluta, também estávamos lá. Só que a nossa mentalidade, o nosso conhecimento acerca da vida, das leis de Deus, enfim, era muito pouco ainda. As nossas mentes eram muito infantis. Então Jesus sabia que ele não podia chegar e jogar todo o conhecimento de pronto para a gente, porque nós não teríamos condições de entender. E aí ele usava essas histórias, essas palavras, esses textos, às vezes, muito fortes, né? Porque é óbvio que se um filho pede para mim um pedaço de pão, eu não vou dar uma pedra para ele, eu não sou maluca. Mas eu sei disso hoje. Naquela época eu não pensava tão bem como eu penso hoje. Então Jesus falava para que as pessoas ficassem pensando, refletindo, buscando entender o que ele queria dizer. E neste sendo maus, repito, não é que nós sejamos mal de mal mesmo, não. Nós somos espíritos imperfeitos. Ainda temos determinados vícios, ainda cometemos determinadas atitudes contrárias à lei de amor. Mas nós já somos infinitamente melhores do que no passado. E isso é tão claro que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me falha a memória, capítulo 11, próximo de si mesmo, numa mensagem, que agora eu não lembro de quem é, mas diz ali, vocês podem pesquisar e ler, que hoje a nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar a vida está muito melhor do que 100 anos atrás. Porque hoje nós conseguimos aceitar de boa vontade, com amor, com carinho, buscando entendimento, ideias de fraternidade, de justiça, de respeito ao próximo, que no passado a gente não entendia muito bem. Após a Revolução Francesa, após a Revolução Industrial, a mentalidade de nós aqui na Terra, né, evoluiu bastante. E o nosso progresso hoje, tecnológico, científico, é imenso. Mas progresso, conhecimento, evolução, aprimoramento científico, que ainda não caminham juntamente com o desenvolvimento moral. Então, neste sentido, nós ainda somos, todos nós, um pouco maus, porque a gente não consegue vivenciar o Evangelho em espírito e verdade. A lei de amor ainda é um objetivo que nós buscamos alcançar, mas que não
vamos conseguir numa única existência. Por quê? Porque nós temos séculos lá atrás em que nós cometemos muitos erros. Acertamos alguma coisa? Claro que sim. Mas infelizmente, e aí eu falo de humanidade em geral, né? Infelizmente nós ainda temos muitos erros a corrigir em nós. Porque a proposta do Evangelho do Cristo não é para o outro, não é para o meu marido, não é para minha esposa, não é para minha sogra, não é para minha cunhada, não é para o meu vizinho rabugento, não é para o meu filho, ela é para mim. O processo de transformação moral tem que começar comigo. Eu preciso, se eu conheço e eu sei que essa responsabilidade é minha, eu preciso melhorar. Eu preciso me esforçar. Todos os dias um pouquinho. E é neste sentido que diz aqui no primeiro item do capítulo: ajuda-te, ajuda-te, e o céu te ajudará. Ou seja, faz a tua parte, progride, dilata a tua visão de mundo, de realidade. Sai lá do comodismo da tua casa, do teu âmbito familiar e faz alguma coisa por alguém. Condições de fazer grandes obras, talvez a gente não tenha. Mas quem de nós não pode doar 5, 10, 15, 20 minutos do seu dia para ouvir alguém que gosta de falar, mesmo que fale abobrinhas, mas a gente escuta. Se a gente pode, se a gente tem tempo, a gente para e escuta. E não fica aqui matutando, ai que droga, essa criatura está falando só besteira. Não! Ficamos, se nós queremos nos corrigir, nos transformar, se nós queremos que essa mensagem belíssima de amor do Evangelho do Cristo adentre as portas do nosso coração, da nossa mente, e que assim a gente melhore, nós não vamos ficar ali pensando, ai meu Deus, socorro, que castigo, essa criatura falando horrores e eu aqui com tanta coisa para fazer, parado escutando. Não, nós não vamos agir assim. Nós vamos orar mentalmente e pedir: Senhor, coitada dessa criatura, deve estar muito aflita, cheia de problemas, sei lá, desequilibrada. Olha por ela, ajuda a entender que ela não pode ser assim, que ela precisa mudar a sua maneira de encarar as coisas da vida. Aí sim, aí nós estamos começando a nos transformar, estamos começando a progredir moral e espiritualmente. E ainda sobre isso, aqui no Evangelho ainda diz assim: pois se vós outros sendo maus no sentido de espíritos eternos, imperfeitos, com dificuldades a corrigir, né? Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Segundo modo de ver terreno, a máxima buscar e achareis semelhante a esta outra: ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Lei do trabalho, terceira parte no Livro dos Espíritos. Pesquisem, busquem conhecer. Porque eu já disse aqui uma outra vez, e acho que eu já falei muitas vezes, mas é preciso falar, né? Em Espiritismo não existe ninguém, o maior expositor espírita da realidade, não é formado em Espiritismo, não é doutor em Espiritismo. Formados em Espiritismo, doutores em Espiritismo, somente os espíritos mais iluminados que compõem a falange do Cristo. Eles sim,
Eles sabem tudo, eles conhecem tudo, eles já realizaram todo o progresso possível, até que se possa chegar, e eles entendem de tudo. São espíritos puros. Na sua mente e no seu coração só existe amor. Um dia chegaremos lá, porque o Cristo diz: vós sois deuses, e um dia fareis tudo que eu faço e muito mais. E as palavras dele são verdadeiras e eternas. Mas voltando lá ao Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita. 1019 perguntas e respostas sobre tudo que a gente queira saber. Tudo. Por isso o nome, obra básica da doutrina espírita. Nele estão contidos os postulados espiritualistas, filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita. Doutrina espírita. Porque espiritismo não é apenas religião. Está lá no capítulo, acho que no 7, não tenho certeza agora, mas eu pesquiso, está no Evangelho, né? O Espiritismo vem revelar outra lei científica, assim como a geologia, a matemática, a ciência das coisas da Terra, a física, a química, a astronomia, e blá 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 blá. Vieram revelar leis científicas, leis que o homem precisou e precisa estudar. O Espiritismo vem revelar outra lei, a lei da comunicabilidade com o plano espiritual. Vem nos mostrar que existe todo um processo de relacionamento, de lá para cá e daqui para lá. Desencarnados conosco, encarnados nós com eles. É uma lei e é uma lei científica. Algo que precisa ser conhecido, algo que precisa ser estudado, algo que precisa ser vivenciado. No Livro dos Espíritos nós vamos estudar sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo vamos conhecer tudo isso. No Livro dos Médiuns, para quem tiver interesse em desenvolver o seu aprendizado, ali está tudo que se possa imaginar sobre o processo científico racionalizado de comunicação com os espíritos. E por que nós gostamos de falar assim? Porque a nossa fé tem que ser raciocinada. A gente tem que crer sabendo no que nós cremos. Em que nós cremos? Por que nós cremos? Deus, o Ser Supremo do Universo, nosso Pai de amor, bondade, justiça, sabedoria e misericórdia infinitas, está nos concedendo hoje a oportunidade de termos este conhecimento. E quando aqui no Evangelho fala em lei do trabalho e, por conseguinte, lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência, o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Nós não falamos, o Evangelho não fala só do trabalho material nosso. Não! O convite que a doutrina espírita nos faz, o chamado do Cristo para nós, as mensagens contidas no Evangelho para nós, vem nos convocar a um outro trabalho, que com certeza é bem mais difícil do que o nosso trabalho material aqui na Terra. Porque é um trabalho de reformulação, de renovação de conceitos, de posicionamentos, de pensamentos, de palavras, de atitudes frente às leis da vida. E aí eu escutava uma palestra do Haroldo Dias, um grande expositor espírita da atualidade, e ele falava
sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Paulo é aquele doutor da lei, né, que perseguia cristãos, tinha horror dos cristãos, porque ele era um profundo conhecedor da lei mosaica. E ele tinha tanto amor por essa lei, que qualquer coisa que não coadunasse exatamente com os princípios dele, era errado. Então, como ele não conseguia entender o Cristo, a mensagem do Cristo, o amor dos cristãos pelo Cristo, ele os perseguia, porque para ele, eles estavam errados. Mas aí, na estrada de Damasco, né, aquela história já muito comentada do Evangelho do Cristo, Paulo está saindo de uma cidade a outra para perseguir cristãos, quando, no meio do caminho, ele cai do cavalo e percebe uma luz gigantesca que chega a cegá-lo. E ele fica atordoado, ele não sabe o que está acontecendo, e ele se questiona e ele pergunta, mas o que é isso? E aí ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele entende que é o Cristo, aquele Cristo que está ali. Eles têm um diálogo, Cristo orienta, ele vai para uma cidade, lá onde ele ia mesmo, Damasco. Lá ele conhece Ananias, que ele restitui a visão através de uma prece, de uma oração e de um passe. Porque esse poder fluídico, esse médium tinha, Ananias, não sabia que era médium, mas ele curava. Ele tinha fluidos, energias que saíam dele e que restabeleciam a saúde das pessoas. Por que ele tinha isso? Porque ele tinha muito amor no coração. Porque ele tinha um desejo enorme de seguir Cristo, de trabalhar na seara do Cristo, de ajudar as pessoas, de esclarecer as pessoas. Então ele tinha essa capacidade. E aí Paulo, depois de conversar com Ananias, ele vai, esquece tudo que ele estava fazendo, porque ele muda o seu posicionamento frente à vida. Ele esquece aquele ódio que ele tinha. Aquilo já não habita mais no coração dele. E agora ele quer conhecer os postulados cristãos. Então ele vai para o deserto. Nesse caminho ele conhece uma família, né, que o acolhe, que o ajuda. Ele pede a essa família, porque era uma família de cristãos, né, os pergaminhos contendo a mensagem do Cristo. Ele pede. E aí ele vai estudar, ele lê, ele medita, ele reflete, ele questiona ele mesmo, ele conversa com Deus, ele conversa em pensamento com Cristo, ele pede e ele obtém. Ele adquire o conhecimento. Mas ao adquirir este conhecimento, ele se dá conta de que aquilo ali não pode ser só para ele. Ele precisa passar adiante isto. Porém, Paulo, ele não vai, né, para as pessoas assim, olha, eu conheci Jesus, eu conheço o Evangelho, então tu tem que conhecer, tu tem que ler, tu tem que estudar, tem que saber. Não. Paulo era um profundo conhecedor da lei de Deus. Se torna um profundo conhecedor do Evangelho do Cristo. Ele vai por muitas e muitas e muitas cidades, em longuíssimas viagens, com dificuldades, com problemas, enfim. Mas ele vai conhecer pessoas, saber da história dessas pessoas, da vida delas, dos costumes delas, dos desejos delas, e ele começa a ficar amigo dessas pessoas e, na medida do possível, então, ele vai passando o conhecimento que ele tem adiante. E isso é muito interessante, porque o Haroldo Dutra conta de uma viagem que Paulo fez a Atenas. E lá em Atenas, né, existiam mais templos e deuses do que pessoas morando lá. Eu até anotei o número. Se não me falha a memória, aqui eram 3.350
50 deuses que os atenienses tinham. Atenienses, desculpa. Mas estava acontecendo uma peste naquela cidade. E por mais oferendas que as pessoas fizessem, isso é uma lenda grega, tá? É contada no livro... Peraí, deixa eu olhar aqui. Essa lenda está contada no livro de um filósofo grego chamado... Peraí, me perdi nos meus rascunhos. Limenides, é uma coisa assim, é um filósofo grego. Pesquisem e vocês vão achar. E essa lenda diz assim, né? Porque Paulo, ao rondar pela cidade, conhecendo a cidade, ele se depara lá num local, tipo um cemitério, né? E era comum as pessoas escreverem nas lápides dos túmulos o deus a que elas tinham afeição, né? E ele olha ali e tem assim um túmulo, Deus desconhecido. E ele para e pensa, é aí que eu vou começar. E aí estava tendo uma peste lá naquela cidade, né? As pessoas faziam oferendas, isso é a lenda, né? Paulo estuda, ele já conhecia essa lenda, mas ele foi estudar de novo. E as pessoas então ofereceram oferendas 1000 para todos os 3.350 deuses. E a peste continuou. E aí este filósofo disse assim, mas eu tenho uma ideia. Existe um outro Deus que ainda não é conhecido. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oferenda aos deuses. Mas antes, a gente vai recolher um grupo de carneiros. Vamos deixá-los sem comida durante 3 dias. E aí a gente faz o seguinte, depois de 3 dias a gente reúne os bichinhos, espalha a comida no chão. Eles vão comer. Mas tem alguns que não vão comer, eles vão se ajoelhar. E todo mundo ficou, os carneiros vão se ajoelhar? Vão sim. Fizeram isso. É uma lenda grega. Passados 3 dias, botaram comida no chão, chamaram os bichinhos. Alguns carneiros comeram assim, né? Pareciam uns doidos. Outros ajoelharam-se no chão. E aí, o filósofo, esse Limenides, acho que é o nome, disse assim, ali nós vamos construir um altar para as oferendas do Deus desconhecido. E assim foi feito. Por isso, naquela lápide tinha, né, escrito, sou fiel servidor do Deus desconhecido. E o Paulo, conversando então com os atenienses, na tentativa de conquistá-los para os caminhos do Evangelho do Cristo, diz assim, vocês sabem aquela lenda do Deus desconhecido? Sabemos, é muito antigo, pois é, tem até um altar para ele. Aí o Paulo diz assim, e se eu contar para vocês que eu conheço esse Deus? E se eu contar para vocês que eu conheço o filho desse Deus? É mesmo? Então nos conta essa história. E aí Paulo então começa a falar do Cristo, dos ensinamentos do Cristo para aquele povo. E eles aceitam. E lá ele funda mais uma igreja cristã. Então a gente percebe, né, o quanto Paulo se reconstruiu, o quanto ele se reformou, o quanto ele se melhorou, o quanto ele trabalhou com as dificuldades dele, o quanto ele desatou os nós que ele tinha aqui de mágoa, de resistência, de má vontade com pessoas que não pensavam como ele. Ele se transformou. Ele trabalhou o conhecimento nele, para depois ensinar aos outros. E se não fosse todo esse trabalho dele, de outros apóstolos, e de tantos outros cristãos, mártires, enfim, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje o conhecimento do cristianismo não estaria difundido no mundo inteiro. Mas só conhecimento não basta. É preciso que a lei do trabalho interno de cada criatura aconteça.
aconteça. Agora, nessa época de Natal, né, final de ano, a gente pensa, que bom o Natal, depois de 2 anos de pandemia, vamos poder nos encontrar com os familiares, curtir a nossa festa, comidas, abraços, reencontros, blá 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 blá. Ótimo, perfeito, normal, tem que ser assim mesmo. Que bom que depois de 2 anos a gente vai poder se abraçar de novo. Que dádiva é isso? Mas não é só isso. Nós precisamos ter aqui que o Natal não é só isso. O Natal não é o Papai Noel, não é o presente. O Natal é todo um momento no qual o planeta Terra está envolvido, muito mais do que nunca, pelos mensageiros de Jesus. E qual é o objetivo deles? Tocar os nossos corações, para que a gente aprenda a ser mais fraterno, mais humano, para que a gente consiga olhar nos olhos das pessoas com carinho, sejam elas quem forem, nos aceitando ou não, mas que a gente trabalhe o Evangelho do Cristo, o pedi e o obtereis em nós, que a gente peça, mas que a gente busque obter mais amor, mais respeito, mais fraternidade, mais humanidade, mais cordialidade, mais confiança, mais educação, mais honestidade. E este é um momento especial do nosso planeta. Aproveitemos isso. Busquemos trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos com base no Evangelho do Cristo. Leiamos este Evangelho. Abramos o livro, em qualquer página, a gente pode abrir ao acaso. Vamos ler, não precisa ler uma página inteira, um pedacinho, leiamos um pedacinho. E ao final dessa leitura, peçamos a Deus, ao nosso anjo guardião, aos espíritos amigos e protetores da nossa família, porque existe uma equipe espiritual encarregada de proteger, orientar e auxiliar a nossa família. Vamos pedir ajuda para eles, para que eu aprenda e obtenha a capacidade de respeitar, de amar, de ser mais fraterna, de ser mais carinhosa, de ser mais pacífica. Jesus não disse que isso era fácil, mas ele deixou muito claro que era possível e que era o único caminho, por isso ele ensinou. E ainda disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Sem todo esse trabalho interior de renovação moral e espiritual, ninguém vai ser melhor. E eu gosto muito de dizer, né? A gente vê na televisão, nos meios de comunicação, na internet, YouTube, o desejo das pessoas para o próximo ano. Claro, primeiro é que não tenha mais pandemia, né? Lógico. Mas as pessoas dizem assim: eu quero que tenha paz no mundo. Como se a paz caísse do céu na nossa cabeça. Isso não existe, isso é sonho. É historinha para criança. A paz é construção nossa, interior, para dali se expandir e haver a paz na família, no trabalho, na escola, na comunidade, na cidade, no estado, no país. É construção interior de cada criatura. Nós teríamos muito mais para falar do Evangelho de Cristo, mas nós pedimos aos amigos queridos: leiam o Evangelho, se questionem: Senhor, o que tu queres me dizer com essa leitura? Como é que eu posso melhorar a minha visão de mundo, o meu posicionamento frente à vida? Encontraremos a resposta, porque o nosso anjo da guarda, os espíritos amigos da nossa família vão nos incluir. E a gente vai encontrar o caminho e vai saber como agir. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui. Que todos nós possamos sair daqui com aquela vontade imensa de ler o Evangelho,
de buscar o conhecimento, de buscar ajuda e principalmente de renovar-se moral e espiritualmente. Muito obrigada, Cecília.